bem? Quero cumprimentar todos os telespectadores do AD News, você também que nos acompanha através da Rádio Libertadora e através das nossas redes sociais. Começa agora o AD News trazendo todas as informações para você. Muito bem, muito obrigado pela sua audiência, telespectadores do Canal 8 e internautas conectados através do Facebook. Nós estamos no programa AD News de hoje trazendo uma notícia triste sobre o falecimento do pastor Antônio Adelino da Silva, pastor da Igreja Assembleia de Deus em Upanema. O programa AD News de hoje traz para você relatos da vida e biografia desse pastor, diretamente aqui da sede em Upanema, onde está sendo realizada a cerimônia fúnebre. Tudo isso e muito mais você vai acompanhar no programa de hoje com a apresentação de Ednardo Paiva e Hélida Araújo. O AD News começa agora. Ok, de volta com o programa AD News, diretamente da sede da Assembleia de Deus em Upanema, no Rio Grande do Norte. Nós estamos aqui na cerimônia fúnebre que está sendo realizada, a cerimônia fúnebre do pastor Antônio Adelino da Silva, um pastor bastante reconhecido no meio evangélico, com uma história de vida e uma biografia que realmente é um exemplo para todos. O pastor Antônio Adelino ele estava internado no Hospital Onofre Lopes há 30 dias para um procedimento cirúrgico, mas o seu quadro clínico veio a se agravar dentro do hospital e ele veio a falecer. Pastor Antônio Adelino faleceu aos 86 anos, deixando um legado de vida que foi um exemplo para todos os membros assembleianos e para todos os demais pastores, principalmente a nova geração de pastores da Assembleia de Deus. Inclusive a cobertura de toda a sua biografia e entrevistas com autoridades e pastores que estão no local, você vai acompanhar com o repórter Rogério Rodrigues. Pastor Luiz Gonzaga, o vice-presidente da Assembleia de Deus aqui na cidade de Upanema. Órfão, a gente não vai estar porque Deus está conosco. Levou o seu servo um momento de dor. Como é que você define esse momento para a Igreja de Upanema, para o senhor, para a sua família, para a família enlutada? É um momento realmente de saudade. O que nos deixa para nós é uma saudade, né? Embora sabendo que ele teve uma missão cumprida aqui conosco. Durante esses 13 anos nos ensinou bastante como conduzir uma igreja, não somente na parte administrativa, mas sobretudo no cuidado espiritual de cada um. Era um homem que junto com sua esposa sempre visitava os membros da igreja. Todos os dias ele tinha uma visita a fazer e nos deixa saudade, tanto para a nossa família, como para a minha pessoa individual, como também para a igreja. O resultado que nós estamos vendo aí é essa confraternização que nós estamos vendo na igreja, amorosa, por um pastor também que tinha um amor muito profundo. Para o mundo, a gente poderia defini-lo com choros, lágrimas. Para nós os crentes, a gente sente aquela alegria da vida que ele fez, o legado que ele deixou de ensino, de exemplo, e sabendo aonde ele está agora. Podemos definir assim, pastor? Podemos sim, porque para o crente, a Bíblia diz que Deus se agrada na morte do justo. E na morte do justo não há desespero. Há saudade, mas existe uma consolação profunda nos nossos corações, porque nós sabemos a quem servimos, né? E ele está bem guardado no Senhor, né? É o que nós definimos. Estamos aqui com o diácono Josadá Carlos, está aqui desde a infância, conhece toda a história da Assembleia de Deus aqui na cidade de Upanema, precisamente 13 anos do pastor Adelino aqui nessa cidade. O que é que você diria para os nossos telespectadores, um momento desse de dor, que nós todos vivendo, principalmente vocês, mas não é um momento de desespero. Como é que você define um momento desse? Olha, Rogério, o pastor Adelino ele tinha uma frase para o ministério: me siga, me acompanhe. Seguir o pastor Adelino, andar na sombra dele, foi um orgulho e um prazer pessoalmente meu, não só meu, mas do Ministério da Igreja, da cidade de Upanema.
a gente vê um homem de reputação invejável. Diante de um quadro desse, diante de uma situação dessa, eu me alegro. Fico triste pela partida de um homem, mas estou feliz. A igreja de Upanema está realizada pelo trabalho que o pastor Adelino exerceu em nossa cidade. Podemos perguntar em quantidade, quantas congregações temos aqui na região de Upanema? Nós temos entre zona rural e zona urbana, nós temos 23 congregações. O pastor Adelino construiu dentro da cidade congregações locais, na zona urbana, como a congregação lá no bairro Pegas, congregação Porta da Esperança também aqui na cidade, congregação Monte Geresi, congregação Monte Oreb também. São pontos que o pastor Adelino, pela visão missionária, a visão evangelística que ele tinha, ele atingiu os 4 cantos da cidade de Upanema. Podemos dizer que era um pastor com uma visão missionária, além do que podemos nós vermos? É um pastor com uma visão extraordinária, um pastor que não via somente aqui, pastor que via além, erguia os olhos e via a visão do evangelho ser expandido, não só aqui em Upanema. Para se ter uma ideia, nós tivemos a primeira visita missionária ao campo missionário transcultural, foi na gestão do pastor Adelino, com a grande equipe, foi à Espanha visitar o missionário Anderson. Isso ficou marcado para a Secretaria de Missões, para o evangelismo em Upanema. Isso foi extraordinário. Ele tinha essa visão não só aqui no nosso convívio, que é no caso aqui em Jerusalém, mas também em Samaria e toda aquela região que Jesus falou? Isso, com certeza. Upanema faz missão, não só em Jerusalém, mas também na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Nós temos projeto na Secretaria de Missões que atinge não só a cidade de Upanema, mas as cidades circunvizinhas, o estado e fora do estado. E também levando até a Espanha com o missionário Anderson. A visão do pastor Adelino é uma visão transcultural. Não só na cidade, ele atingia todas as áreas de evangelismo. Tinha um amor evangelístico, uma visão evangelística extraordinária. Não só aqui na cidade, mas expandia também para fora da cidade. Muito bem, agora nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco voltamos com mais informações.
Muito bem, de volta com o programa de News, diretamente do templo sede da Igreja Assembleia de Deus em Upanema, onde está ocorrendo o velório, a cerimônia fúnebre do pastor Antônio Adelino da Silva. Aqui você vai acompanhar as informações sobre a vida e sobre o legado desse pastor veterano, desse pastor que traz para nós um exemplo de vida, né, Elda? Verdade, Renato, você pode acompanhar a estrutura aqui do templo sede em Upanema, que ele, o pastor Antônio Adelino da Silva, construiu esse legado, um pastor que você pode observar, trabalhador, um homem de Deus. Verdade, todo o templo, inclusive a reforma estrutural no modelo em que se encontra hoje, foi realizada pelo pastor Antônio Adelino, pela sua equipe. Ele foi pastor há 13 anos na cidade de Upanema e a sua vida foi importante para todos aqueles que puderam ter contato próximo com ele, autoridades e membros da Assembleia de Deus. Acompanhe agora alguns depoimentos. Estamos aqui com o senhor Luiz Jairo, prefeito da cidade de Upanema. Luiz, um momento de dor, não só para a Assembleia, para a família evangélica, mas também para toda a cidade. Eu queria que você deixasse para a família enlutada uma mensagem vinda representando o povo de Upanema. Exatamente. Upanema sofre a perda de um grande líder, uma pessoa que era respeitada por todo o município, não apenas a comunidade evangélica, mas todo o município tinha um respeito pela figura do pastor Adelino. E aqui a nossa solidariedade a toda a família, a toda a comunidade religiosa, enfim, a gente tem aquele sentimento da perda, mas ao mesmo tempo ficamos felizes quando lembramos das palavras dele, quando ele dizia que estava chegando a hora dele ir para a glória. Então, a gente, enquanto prefeito, só tem a dizer da importância do pastor Adelino para o município de Upanema. Esses 14 anos ele deu uma contribuição muito significativa no fortalecimento do evangelho no nosso município. E isso traz resultados, não apenas no campo espiritual, mas digo como prefeito, no campo social, né, tendo em vista que o Evangelho, a palavra de Deus, transforma as pessoas e sempre o conduz, né, no caminho certo. Então, o pastor Adelino foi para a glória, como ele dizia, e deixou aqui um legado muito significativo para todos nós que somos aqui de Upanema. Então, a minha solidariedade à família, nossos sentimentos pela perda física da figura do pastor Adelino, mas ao mesmo tempo, como disse, estamos felizes porque temos a certeza que ele passava para a gente e que ele está com Jesus Cristo nesse momento. O momento seria de pleno desespero, mas a gente vê na multidão que está aqui, no senhor que está falando, na sua esposa, e nos que nós já falamos, que é também um momento de tranquilidade, né? Pelo fato do ensinamento que ele deixou para todos nós. Você vê assim também, prefeito? Com certeza, ele era um homem de muita fé, e essa fé que ele tinha, ele passava muito para todos nós que o conheciam. Então ele deixou essa marca, né? Essa boa memória da pessoa dele. Com certeza ele somou, né, muito. Pastor Francisco Oliveira, pastor da Assembleia de Deus na cidade de Macau. Pastor, é um momento de dor para toda a igreja, para nós, mas não é um momento de desespero. Como é que o senhor define essa história de um crente quando ele morre, pastor? A paz do Senhor, pastor, meu querido companheiro. Nesse momento estamos aqui nesta oportunidade aqui na cidade de Upanema, num momento muito difícil para todos nós, onde o nosso companheiro e comandante que Deus colocou nesta cidade, na igreja de Upanema, chegou o seu final. Cumpre-se aquele versículo do capítulo 4 de 2 Timóteo, e versículo 7 que diz: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Para nós, esse é o momento, eu diria, da vitória do crente. Pois chegar aos 86 anos de idade, como o pastor desta igreja, não é? Pastor Antônio Adelino chegou, que ele é
um exemplo para todos nós, outros pastores. Só temos a louvar a Deus pelo grande trabalho prestado por este homem de Deus em todo o estado do Rio Grande do Norte, por onde ele passou, e dizer para este veículo de comunicação que nós estamos neste dia triste por um lado, mas felizes por outro, porque sabemos que ele está guardado pelo Senhor. E eu diria que tombou um herói, mas Deus o levou para que os céus hoje estivessem em festa também. Estamos aqui com o nosso coração, vamos dizer, sentindo a dor da separação, mas de outra forma felizes, eu digo todos nós pastores, porque este homem serve de exemplo, ou serviu de exemplo, né, para nós como homem de Deus, como crente em Jesus Cristo, como pai de família, não é? Como, diríamos assim, um grande homem de Deus na vida conjugal e também como pastor da nossa Semaderne, nossa igreja no estado do Rio Grande do Norte. Quero dizer para o Senhor, para todos que nos veem e nos ouvem, que hoje é um dia memorável para todos nós, pastores no estado do Rio Grande do Norte, que deixa um marco, pastor Antônio, para todos nós, servindo ele de exemplo para toda os nossos obreiros no estado do Rio Grande do Norte e, por que não dizer, no Brasil. Pastor Francisco Vicente de Oliveira, vice-presidente da Assembleia de Deus em Mossoró. Pastor, um momento de dor vive a igreja, não só em Upanema, mas todo o estado do Rio Grande do Norte. Mas não é um momento de desespero, né? A morte do crente é o quê, pastor? Na verdade, a morte do crente é uma passagem desta para outra vida. E costumamos dizer, para a vida melhor, não é? Na verdade, ontem à noite, quando eu cheguei de uma reunião lá no nosso templo sede, fomos assim tocados por Deus, direcionados por Deus para ligar para a irmã Evânia, né? Para ter notícia do pastor Adelino. E fomos surpreendidos porque exatamente naquele momento, às 9h38, a família tinha sido chamada ao hospital, né, para o médico dar o diagnóstico exatamente da passagem, do falecimento do nosso amado pastor Antônio Adelino. Esse homem de Deus, esse homem com toda uma trajetória ministerial aqui no estado do Rio Grande do Norte e há 13 anos aqui na Assembleia de Deus em Upanema, não é? Muito querido de todos nós que fazemos o campo eclesiástico de Mossoró, presença marcante nas nossas reuniões de obreiro, presença marcante nas reuniões de todo o estado, de forma que nós que sempre estivemos ao seu lado no dia a dia, fazendo a obra nesse estado, sentimos evidentemente a separação, a dor da separação, mas a certeza e a alegria de que ele está mais bem guardado do que nós que ainda estamos peregrinando por aqui. Então esse é o nosso sentimento e a nossa mensagem também de condolências à irmã Evânia e a toda a família que se encontra neste momento aqui e os irmãos reunidos nesse velório que antecede o sepultamento do nosso amado companheiro. Muito bem, você acompanhou aí os depoimentos e agora o Adenilson vai para um breve intervalo. Daqui a pouco nós voltamos com mais informações direto da sede da Assembleia de Deus em Upanema.
Muito bem, de volta com a Adenils e agora você vai acompanhar a cerimônia fúnebre do pastor Antônio Adelino de Santos. Foi Deus que trouxe irmã Vânia para o pastor Antônio Adelino. Uma bênção para ele, para o ministério dele. Glórias a Deus. E dou graças a Deus, meus amados irmãos, porque em tudo o pastor Antônio Adelino foi abençoado. Abençoado. Deixa, na verdade, a sua família evangelizada, deixa a marca do seu trabalho por onde passou, e temos muito que agradecer a Deus pela vida deste santo homem de Deus. Glórias a Jesus. Enquanto pastor aqui em Mossoró, glórias a Deus, foi uma bênção para o meu ministério, homem fiel. De igual sorte, o pastor Miranda me relata que das reuniões de obreiro aqui neste campo eclesiástico, ele marcava presença em todas elas. Um exemplo para os obreiros mais novos, porque apesar da idade do pastor Antônio Adelino, da minha idade, que sou bem mais novo, pastor Miranda de igual sorte, mas sempre nos tratou do Senhor com respeito, e temos muito que agradecer a Deus por isso. Sei que há irmãos aqui em Santana do Matos, vieram a família também, irmãos que vieram em caravana de outras cidades, que conheciam muito bem o pastor Antônio Adelino, e de sorte, meus amados irmãos, que estamos com esse misto de sentimento. Por um lado, a perda, a falta da convivência com o pastor Antônio Adelino, um bom pai, amigo, companheiro, bom esposo, glórias a Deus. E por outro, com um sentimento de alegria, porque ontem deixou lá na UTI do Onofre Lopes aquele leito para entrar nas mansões celestiais. Glória a Deus. Porque diz o apóstolo Paulo que partir e estar com Cristo é muito melhor. Sua história é um exemplo para mim. O seu testemunho tem me aproximado de Deus. Se eu viver mais de 80 anos, quero ser como você, pastor. Sua casa testifica sobre quem você é. Sua obra, sua vida, seu amor, sua fé. Os meus filhos vão saber que se hoje adora a Deus é por tudo que você me ensinou. Profeta do Senhor, homem de Deus, escolhido pra curar as feridas da minha alma. Homem de fé, que tem dedicado a mim o seu amor e proteção. Homem amado, quando fala faz até dentro de mim o coração. Pastor, você é o profeta da minha geração. Você é o profeta da minha geração. Você é o profeta da minha geração. E eu quero agradecer à igreja de Ipanema. Vocês verdadeiramente cuidaram muito bem.
o apoio, as orações, fazia vigílias. E quando a irmã estava aqui lendo a crônica, e dizendo do pastor, as orações, quantas madrugadas eu acordava com ele orando, mencionando o nome dos irmãos, e ali eu ouvia, meu Deus, que responsabilidade, que peso pesa sobre os ombros deste homem, mesmo nesta idade. Mas eu quero dizer para a igreja que mesmo ele sofrendo, mesmo ali sofrendo muito, porque ele sofreu, Deus não deixou ele sofrer mais, mas ele partiu como o cordeiro. Pastor Miranda, um momento de dor para a igreja, para nós amigos, mas é um momento que surpreende, assim, às vezes, porque nós sabemos onde o pastor está e quem foi esse grande homem, pastor. Fala um pouquinho desse momento aqui, pastor. Irmão Rogério, meu caro telespectador, a paz do Senhor. É um momento difícil para todos nós, embora como cristão sabemos, conhecemos essa passagem desta vida para outra, mas sempre acontece um momento muito surpreendente. Pastor Antônio Adelino é um exemplo, como já fora dito aqui, de pastor, de pai, de amigo, de esposo, de avô, de tudo. E então, o exemplo pastoral deste homem neste campo de Mossoró é o exemplo. Oxalá que todo pastor do campo de Mossoró siga o exemplo de Antônio Adelino. Sem dúvida alguma, teremos igrejas frutíferas, festas e o nome do Senhor engrandecido em qualquer lugar. Parabéns para a igreja de Upanema, pelo pastor que esteve aqui por quase 14 anos. Obrigado à igreja pela maneira como se comporta e faz a obra de Deus. Eu como pastor supervisor, me sinto honrado e prestigiado, mesmo ferido no sentimento fraterno e cristão, porém alegre, regozijado pelo comportamento e pela vida desse espelho de homem, Antônio Adelino da Silva. A paz do Senhor. Doutor Alberto Dixon, momento difícil da igreja, dos amigos, né, da própria cidade que sentiu, mas a gente vê um misto de alegria e de tristeza. Explica aí para nós que momento é esse. É verdade, eu tive o privilégio de, nesses últimos 15 dias, nós estivemos lá como médico, assistenciá-lo, eu e a doutora Carla Dixon, e eu pude observar o carinho de Deus para com a vida do pastor Adelino. Um carinho tão grande que ele não deixou faltar absolutamente nada. Não só no hospital, na cirurgia, colocou um excelente cirurgião, talvez o melhor cirurgião do estado, para fazer a cirurgia dele. E eu acredito tão somente que o carinho de Deus fez com que ele realmente, com certeza, está com o Senhor agora. O nosso cuidado para com o pastor Adelino fez com que realmente ampliasse esse carinho e essa atenção à irmã Evânia e também ao pastor e toda a sua família, a Zaf e todos os seus irmãos. Isso nos fez muito alegre. Pude agora em Upanema observar também os moradores aqui da cidade, essa cidade, grande cidade, conhecida nacionalmente, talvez no Rio Grande do Norte e nacionalmente, por conta do seu crescimento no Evangelho de forma tão vertiginosa através das mãos do pastor Adelino. E nessa oportunidade nós fizemos uma propositura e a RN, que liga a BR-304 aqui à cidade de Upanema, passará a se chamar Pastor Antônio Adelino dos Santos. Então, é um privilégio e digo que, como deputado, nós estamos ali com um olhar carinhoso para a cidade de Upanema e para o Rio Grande do Norte. Pastor Martim Alves, um momento de dor, de angústia para amigos, para todos, mas a gente sente a igreja confortada, pastor. Explica isso aí para o nosso telespectador, pastor. É verdade, partiu a estar com o Senhor, um amigo, um companheiro, um guerreiro na obra de Deus, que muito produziu nesse estado, tanto no pastoreio como na evangelização. Pastor Antônio Adelino dos Santos jamais será esquecido por nós. Realmente um homem de Deus. A esposa, a missionária Evânia, sente sua partida, a família enlutada de igual sorte, nós, seus companheiros de ministério, e a igreja aqui em Upanema também. Porém, é um misto de alegria e de tristeza,
Tristeza porque saiu da nossa convivência. Alegria porque os céus se abriram para recebê-lo, já desfrutar em glória com o Senhor Jesus Cristo, até a gloriosa esperança que há de se cumprir, a ressurreição dos mortos, quando nós estaremos uma vez para todas sempre com o Senhor nos céus. Muito bem, você acompanhou agora imagens da cerimônia fúnebre do pastor Antônio Adelino dos Santos, um pastor veterano da Assembleia de Deus, um exemplo de vida e um legado para todos aqueles que tiveram a oportunidade de conhecê-lo. Nessa cerimônia estiveram presentes autoridades e pastores de todo o estado, como o pastor presidente da Assembleia de Deus, pastor Martim Alves da Silva, e também vários membros e irmãos da Assembleia de Deus. Queremos nos despedir de vocês. O programa de Deus estará de volta amanhã ao meio-dia e a reprise íntegra desse programa especial AD News de hoje você vai acompanhar durante a programação da TV AD e também através da internet.